Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos falar sobre problemas urológicos. Nós convidamos o Dr. Rodrigo Bastos, que é médico, urologista, cirurgião urológico, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem residência médica na Unesp, é médico urologista do Valfredo Gurgel, tenente-coronel médico da nossa polícia do Rio Grande do Norte. Sua clínica urológica lá no Hospital Rio Grande, e qualquer coisa que vocês necessitem do programa, é só se comunicar aqui conosco que a gente dará as ordens que for necessária. Muito bem, nós vamos mostrar umas gravuras para o Dr. Rodrigo poder explicar assim, a área de trabalho dele, onde ele atua. Então, vamos mostrar umas imagens para a gente ver, porque há uma diferença, né, Dr. Rodrigo, do médico urologista, do médico que trabalha mais com a parte renal. Então, tem um médico que é mais do rim e tem um médico que é mais das vias urinárias mais inferiores. Então, eu vou projetar ali para você mostrar que tem um nefrologista e tem um urologista. Aí sempre, às vezes, o nosso programa aqui é exatamente para que o paciente consiga, quando sentir alguma coisa, saber a quem vai. Porque a gente nota muito assim, o paciente às vezes está com uma ansiedade, uma coisa, e ele vai para o neurologista. Não é que esteja errado, e o neurologista tem capacidade de tratá-lo, mas tem as subespecialidades, tem as coisas que vão mais longe. Então, no caso, o urologista, ele abrange tudo, mas tem um nefrologista e tem um neurologista. Então, você poderia nos explicar isso? Depois a gente mostra umas imagens para você mostrar. Boa noite. Basicamente, o nefrologista, ele atua apenas na área renal e basicamente na área clínica. O nefrologista, ele não atua na área cirúrgica. E basicamente ele atua naqueles casos em que a gente chama de insuficiência renal, quando o rim começa a ter um prejuízo na sua função e o nefrologista deve intervir. No caso da urologia, a gente atua nas vias urinárias, incluindo o rim. Aí você inclui o rim, o ureter, a bexiga, a uretra. Toda essa área, ela é da área da urologia e principalmente a área cirúrgica, né? Por exemplo, os cálculos renais, os casos de cálculos que atingem o rim, o ureter, a bexiga, quem intervém nessa situação é o urologista, principalmente em termos cirúrgicos. Muito bem. Jonathan, vamos mostrar algumas imagens para o pessoal que assiste. Então aí, doutor Rodrigo, tem aí a imagem dos rins, os ureteres e a bexiga. Então, você dá alguma explicação aí para o pessoal entender melhor. Como se pode notar nas imagens, a gente vê que o rim é o órgão responsável pela filtração do sangue, a formação da urina. A urina, depois que ela é formada nos rins, ela desce pelo ureter, que é como se fosse um canalículo que leva o rim que leva a urina do rim até a bexiga. Né? A bexiga é um órgão muscular de armazenamento da urina, e a seguir você tem a uretra, que é um canal por onde a urina passa a partir do momento em que o indivíduo contrai a bexiga, e a urina é excretada pela uretra para o exterior do indivíduo. Vamos mostrar o próximo aí, Jonathan. Aí. Mais uma vez, a imagem mostrando especificamente os rins, né, onde você tem a área cortical, que é a área que é responsável pela filtração da urina, aquela área interna, que é a área de armazenamento, que seria basicamente os cálices e a pelve, e um trecho do ureter, que, como eu falei, é responsável pela excreção da urina. Seria a mesma imagem com a vascularização, né, dos rins, a vascularização da área da bexiga, basicamente isso, né? Essa imagem a gente vê a situação da bexiga. Do lado esquerdo você pode ver uma área com
a próstata normal. A próstata é um órgão masculino, ele é responsável pela produção do esperma, né, que é aquele líquido que sai na hora da ejaculação. E a gente pode ver ali que exatamente na área interna da próstata é onde passa a uretra. Do lado direito, a gente vê uma situação nessa imagem da próstata quando ela está crescida, que é o problema que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Nessa situação, se você comparar com a imagem da esquerda, você vai ver que a uretra ela está afilada. Isso mostra que o crescimento da próstata vai gerar uma dificuldade miccional no indivíduo e a partir daí vem os sintomas urinários que a gente chama, que é dificuldade para urinar, gotejamento após a micção, aqueles casos em que o indivíduo não consegue esvaziar a bexiga completamente e aqueles casos, inclusive, em que em caso de retenção urinária você tem que colocar uma sonda no indivíduo para que haja o esvaziamento da bexiga. Tem mais alguma imagem, Jonathan? Tá bom. Então, Rodrigo, essa situação que a gente mostrou, para vocês ficarem mais ou menos situados, né, na área de trabalho do Dr. Rodrigo Bastos. Então, a gente fala muito em câncer de próstata, que é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas. Eu pergunto, o câncer de próstata é doença do idoso ou pode dar em qualquer idade? É importante a gente dizer que o câncer de próstata é o câncer mais incidente na população masculina, né? Principalmente a partir dos 40 anos. E, em termos atuais, é o segundo em termos de mortalidade. Ele só perde para o câncer de pulmão, principalmente por causa do cigarro. O câncer de próstata, ele incide principalmente na população acima dos 50 anos de idade. Mas ele também pode atingir uma população mais jovem abaixo dos 50 anos de idade. Mas ele é muito raro nos casos abaixo dos 40 anos. Mas não é um câncer específico da população idosa. Ele pode atingir essas faixas etárias que eu falei. Tem assim uma série de tabus que sempre se fala muito em todos os programas que a gente assiste, de se fazer essa prevenção. Mas eu digo mesmo assim, qual seria o exame assim mais fidedigno, que mais deixaria o médico urologista com certeza que o paciente dele está bem? Porque em medicina nós temos exames complementares, uns maravilhosos, outros mais ou menos. Nós falamos aqui a semana passada em doenças nervosas. Então, nós vimos aqui que o psiquiatra realmente é um detetive, porque ele não consta com exame laboratorial nenhum para chegar a um diagnóstico. Então, ele tem que ter um raciocínio clínico, uma experiência muito grande médica, para dar um diagnóstico, por exemplo, de uma depressão, que é diferente de uma tristeza. E um erro numa coisa dessa é terrível. Na parte assim urológica, de diagnóstico diferencial e preventivo, quais são os exames assim que você considera importante? Com relação à prevenção do câncer de próstata, é importante que a gente diga o seguinte: a detecção precoce do câncer de próstata na fase inicial é o mais importante, porque na fase inicial é que você vai conseguir curar o indivíduo, no caso o homem. Por isso é que é importante que o indivíduo faça o exame preventivo. Quando você já vai diagnosticar um câncer de próstata numa fase muito avançada, aí você já não teria mais condições de curar esse indivíduo. Nos casos em que você consegue detectar o câncer de próstata numa fase inicial, você tem condições de cura daquele indivíduo em torno de 90%, é uma incidência bastante alta. Basicamente, em termos de prevenção de câncer de próstata, a gente tem o toque retal, o famigerado toque retal, ele ainda é muito importante, e o exame de PSA. PSA é uma sigla em inglês que quer dizer antígeno prostático específico. É uma proteína que é produzida na próstata, que quando ela está muito aumentada, isso pode indicar que o indivíduo tem um câncer de próstata. O aumento do PSA nem sempre vai indicar um câncer de próstata. Ele pode estar aumentado, por exemplo, quando você tem um aumento do volume da próstata, chamada hiperplasia prostática benigna. O PSA pode aumentar nesses casos. Mas, basicamente, o que a gente tem é o toque retal e o PSA como exame preventivo. E é importante que sejam feitos os dois exames. É importante que seja feito o toque e é importante que seja feito o PSA. Os dois isoladamente, eles não dão
uma incidência de diagnóstico tão boa. É importante que você faça os dois exames juntos para que você tenha uma ideia da situação e, a partir daí, você pode solicitar algum outro exame, que pode ser uma ressonância nuclear multiparamétrica da próstata, que hoje em dia a gente está começando a utilizar mais, e o diagnóstico definitivo, que é a biópsia prostática. É umas coisas assim que a gente que é médico sabe que a gente tem ainda uma certa dificuldade, apesar de ter evoluído tanto, né, os exames em medicina. Mas, por exemplo, o exame de ultrassom não tem muito valor, não, né? O ultrassom, basicamente, você tem dois tipos de ultrassonografia na doença prostática. Tem aquele ultrassom abdominal, que você solicita basicamente para avaliar o volume da próstata e avaliar o esvaziamento vesical. Basicamente, o ultrassom abdominal é para isso. Agora, nós temos o ultrassom transretal, que é através do qual você faz o diagnóstico do câncer de próstata, quando você vai realizar a biópsia da próstata. Quando você faz biópsia da próstata, você faz através do ultrassom transretal. Esse exame, que já foi muito evoluído, né? Sempre lembra para a gente mesmo que é médico, que tem uns problemas, né? Porque vai através do reto e aquela agulhinha passa pela ampola retal, deve levar alguma contaminação lá para a próstata. Quer dizer, outra coisa, nós sabemos que existem cânceres que não são muito posteriores, são mais anteriores. Então, como você explicaria isso melhor, Rodrigo? Assim, a biópsia de próstata, existe um tratamento preventivo para evitar essas complicações que ela pode levar. Realmente, quando é feita a biópsia transretal, ela pode carrear bactérias para dentro da próstata e causar uma doença que a gente chama de prostatite aguda, bacteriana. É um quadro mais grave, ele é prevenido através do uso de antibióticos prévios ao exame, mas mesmo assim ainda pode ocorrer esse problema relacionado à prostatite aguda. Com relação a essa outra situação, a gente sabe que as doenças prostáticas, elas evoluem com a idade. A tendência é que a hiperplasia prostática e o câncer de próstata elas sejam mais incidentes a partir do avançar da idade do indivíduo. Nessa situação, é importante que o indivíduo faça o seu exame preventivo, que, como eu falei, é através do toque e através do PSA. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela regulamenta hoje em dia o seguinte, que o indivíduo que não tem nenhum antecedente familiar faça o exame a partir dos 50 anos de idade. Aquele indivíduo que tem um antecedente familiar de câncer de próstata na família, ele faça a partir dos 45 anos. E os indivíduos que têm um antecedente familiar de câncer de próstata e são negros, porque a raça afrodescendente, os afrodescendentes, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata, eles façam esse exame preventivo a partir dos 40 anos. Há algum tempo atrás, quando estava no auge mesmo o PSA, né, que primeiro não tinha isso. Então, aqui no programa a gente já tinha falado até antes de ter o PSA ser de rotina examinado, pensou-se num exame de PSA, esse PSA ser ainda mais específico. Teve alguma evolução, Rodrigo? Com relação ao exame de PSA, tem tido alguma evolução com relação à especificidade do PSA. Como eu falei, o PSA ele pode se elevar naqueles casos de prostatite, como eu falei, que é uma inflamação, geralmente uma inflamação infecciosa da próstata, nos casos de hiperplasia, que é quando a próstata ela aumenta de volume, e nos casos de câncer de próstata. Então, assim, para resumir, o PSA ele não é câncer específico, ele é doença prostática específico. Ele pode se aumentar ele se eleva nessas situações que eu falei. Existe atualmente alguns tipos de PSA que estão sendo desenvolvidos de forma mais específica para o câncer, mas a gente ainda não tem no mercado ainda uma atuação específica desse tipo de PSA e alguns outros marcadores de câncer de próstata. Já tem no mercado alguns marcadores para casos específicos. Alguns casos em que você queira detectar
pacientes que têm um PSA elevado, que podem ter metástase, mas ainda não estão ainda sedimentados para serem usados. São marcadores ainda bastante caros e que ainda não estão no uso corriqueiro da urologia. Se utiliza deles em alguns casos muito específicos ainda. O exame de PSA, que normalmente é pedido por todos os colegas, mesmo de outras especialidades. Mas existe uma coisa, pelo menos que eu tenho dúvida. Tem o PSA total e tem o PSA específico, né? O PSA livre. Livre. Você depois daria uma explicação melhor para a gente que não é especialista, como a gente raciocinaria com esse resultado? Basicamente, o PSA total é todo o PSA que é produzido pelo indivíduo. O PSA livre é aquele que não está ligado à proteína. Existe uma relação entre o PSA livre e o PSA total, que quando essa relação ela está abaixo de 15%, principalmente abaixo de 10%, isso indica que esse indivíduo pode ter um câncer de próstata. Seria Quanto mais baixo, então, o livre, quanto pior. mais baixa a relação do PSA livre com o PSA total, maior a possibilidade desse indivíduo ter um câncer de próstata. Que a gente vê nos exames, né, que até 4, né, até o índice 4, daí em diante começa a se suspeitar mais ou de uma prostatite ou do próprio câncer de próstata. E às vezes a gente vê o paciente operado, quer dizer, fez uma prostatectomia total e ainda se acompanha ele com o PSA. Eu pergunto, esse PSA viria de onde então, para começar a subir? Seria um implante desse tecido prostático como uma metástase em outro local? Seria isso? Após uma prostatectomia radical, o acompanhamento com o PSA é importante porque o que se espera após uma prostatectomia radical, quando você erradica vamos dizer, você tira totalmente a próstata, não é para aquele indivíduo produzir mais PSA. Então, o que a gente espera é que depois de uma prostatectomia radical, normalmente se aguarda isso com 45 dias depois da cirurgia, que esse PSA venha indetectável. O que é um PSA indetectável? Ele vem 0,0 alguma coisa. Isso é o PSA indetectável. Nessa situação, você vai acompanhar o paciente. E esse acompanhamento, basicamente, é feito através do PSA. Se você nota que aquele paciente que fez uma prostatectomia radical, o PSA dele começa a se elevar, é sinal que esse indivíduo pode ter alguma metástase do câncer de próstata em alguma outra área do corpo. Eventualmente pode até ser na área cirúrgica ou pode ser em alguma outra área do corpo que geralmente está muito relacionado à área óssea, né? O câncer de próstata ele envia muita metástase para a área óssea. Vocês vejam a importância que tem do médico, que hoje em dia o pessoal liga lá no Dr. Google, na internet, e começam a saber muita coisa. Nós sabemos de muita coisa errada. Nós mesmos, médicos, especialistas, quer dizer, que trabalhamos numa área, a gente tem que conversar com os colegas de outras especialidades, porque são detalhes, como vocês viram agora que o doutor falou aqui para a gente, coisas são detalhes mesmo, importantes, que às vezes a gente recebe um exame, antes de ir ao médico, abre e começa a raciocinar. Então, o doutor Rodrigo Bastos está dando assim, uma experiência assim, dele, pessoal, muito importante nesses exames que não são complicados. Está na mão de qualquer médico, de qualquer pessoa que recebe, mas a interpretação é importante ser feita pelo especialista, porque senão a gente pode tomar decisões erradas ou se preocupar sem necessidade maior. Então, desses exames, o que você utiliza assim com bem segurança? O toque ainda é uma coisa de muito valor, né? O toque é um exame muito importante ainda, né? É importante a gente dizer que o exame de toque, porque a gente ainda encontra resistência com relação à realização do exame de toque retal. Muitas vezes o paciente chega no consultório e diz, não, doutor, eu quero fazer o PSA, mas eu não quero fazer o toque. Então, assim, a gente tem que explicar que é um exame rápido, é um exame indolor, é um exame que não tira a masculinidade de ninguém, porque ainda existe muito preconceito com relação a isso. E é um exame importante, porque, como eu falei, você pode ter um indivíduo com um PSA normal e quando você vai fazer um toque, você detecta um nódulo que ele pode ser um nódulo maligno, que você solicita uma biópsia, logicamente, e você verifica que é um nódulo maligno. Então, assim, é importante a gente dizer, o indivíduo tem um PSA normal, não quer dizer que ele não tem nenhum problema na próstata. O indivíduo pode ter um PSA normal e ter um câncer na próstata que você só vai detectar quando faz o toque. Muito bem.
Então, nós falamos aqui sobre muita coisa sobre diagnóstico. Nós ainda vamos falar sobre sintomas e vamos falar sobre tratamento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco e no segundo bloco nós continuaremos aqui com o Dr. Rodrigo Bastos, que é médico, urologista, cirurgião urológico e de próstata, que vai nos esclarecer essas coisas, que é do interesse de todos nós, de você aí que assiste o programa, do aluno nosso lá da faculdade, que às vezes passa pela faculdade e não tem, assim, aquela noção que antigamente a gente até tinha, hoje diminuiu muito, porque são quadros diferentes que são apresentados para os estudantes de medicina, que é importante ele assistir esses comentários sérios, que o nosso programa sempre a gente traz um especialista top para vir trazer aqui essas notícias para vocês saberem direito, sem ser por notícia que você escutou ali ou acolá. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 e assine já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esterbom apresenta seus lançamentos máximo. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e Maxi Blito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esterbom, qualidade que surpreende. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos com o Dr. Rodrigo Bastos, que é médico, urologista, e está aqui conosco tirando assim, uma série de dúvidas que todos nós temos, mesmo os médicos de outras especialidades, e notando sempre o que tem de novo, quais são as evoluções que estão acontecendo dentro desse trabalho médico relativo a problemas da urologia. Doutor Rodrigo, quando nós iniciamos a divulgação que ia ter esse programa, nós tivemos uma pergunta aqui que a gente achou interessante perguntar. A pessoa disse que o pai dele teve câncer de próstata aos 50 anos. E ele ficou preocupado, querendo saber assim, eu devo iniciar minhas consultas para investigar o câncer de próstata com qual idade? Existe um dado interessante que fala sobre a hereditariedade do câncer de próstata, né? A gente sabe, se o indivíduo, um homem tem um parente direto, um pai, um irmão que teve câncer de próstata, essa chance dele ter câncer de próstata aumenta em 3 vezes. Se você tem um pai e um avô ou um irmão que teve câncer de próstata, essa sua chance de ter um câncer de próstata aumenta em 5 vezes. Então, a hereditariedade no câncer de próstata ela é muito importante. O que a Sociedade Brasileira de Urologia estabelece hoje em dia? Que se faça exame preventivo de câncer de próstata a partir dos 50 anos, aqueles que não têm nenhum antecedente de câncer de próstata familiar, direto. Aqueles pacientes que têm algum antecedente direto de câncer de próstata na família, façam a partir dos 45 anos o exame preventivo.
e aqueles indivíduos afrodescendentes e que têm antecedente familiar, façam o exame preventivo de câncer de próstata a partir dos 40 anos. No caso desse indivíduo que disse que o pai dele teve câncer a partir dos 50 anos, eu não sei se ele é afrodescendente ou não, mas o ideal seria que ele fizesse a avaliação preventiva a partir dos 40 ou 45 anos, dependendo dessa situação. Muito bem, está bem explicado. Também perguntaram coisas aqui que eu sei que está dentro da especialidade. Nós não falamos muito aqui, falamos mais em próstata, porque sempre são as perguntas mais importantes que a gente tem. Mas perguntaram aqui, por que as cistites são tão frequentes e o que podemos fazer para evitar? A cistite que ele quer dizer é o que a gente chama de infecção urinária, né? Cistite, assim, para que o pessoal entenda, né? São as infecções urinárias. A gente sabe que na mulher a infecção urinária ela é muito frequente, principalmente da proximidade da uretra com a região vaginal. Então a contaminação é muito fácil de acontecer nessas duas situações, principalmente a região anal, acaba contaminando de certa forma a região vaginal e atingindo a uretra e a bexiga e causando uma infecção urinária. Por isso que a infecção não urinária na mulher ela é muito frequente. Com relação ao homem, a infecção urinária ela se torna mais frequente principalmente com a idade, principalmente por causa do fator prostático, e aí também pode acompanhar outros fatores, principalmente aqueles casos de litias, né, de cálculo também aumenta, isso causa um aumento na incidência de infecção urinária masculina também. Certo, esse fato assim, que ele falou aqui da cistite, é uma coisa que primeiro, antigamente, né, parece que se tinha mais uretrite e cistite do que agora. Eu digo assim, porque primeiro tinha as doenças sexualmente transmissíveis, que eram muito frequentes. Assim, atualmente, isso diminuiu realmente ou é só impressão? Assim, a impressão é que realmente essa incidência diminuiu. Agora, o que a gente tem notado no consultório, o pessoal está começando a perder um pouco a noção da prevenção, principalmente o uso do preservativo, né? Porque com a instituição do uso do preservativo, essas doenças sexualmente transmissíveis, elas diminuíram muito, né? Principalmente a blenorragia, que é o que a gente chama de uretrite gonocócica, né? E os casos de uretrites causados por outros germes, outras bactérias e principalmente clamídia, né? Principalmente com o uso do preservativo. Mas a gente está vendo agora que está voltando muito a incidência dessas doenças, né? Principalmente o herpes também tem voltado muito, a sífilis, né, está com incidência bastante alta, e inclusive o HIV, né? O pessoal precisa voltar novamente a se prevenir. Parece que as campanhas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, elas deram uma arrefecida e precisa voltar novamente, porque a gente está começando a ver o surgimento novamente dessas doenças sexualmente transmissíveis, começando a aumentar a sua incidência. É uma porta de entrada importante. E houve assim uma mudança, a gente nota que houve uma mudança assim na conduta sexual, né? Que primeiro era uma coisa mais restrita e começava mais tarde, e agora está tendendo a ser mais cedo, ser mais difundida, e isso poderá aumentar novamente essa incidência. Entra um fator aí que é muito importante, que é a orientação, principalmente para os mais jovens, do uso do preservativo, né? A orientação familiar é muito importante, não só das doenças sexualmente transmissíveis, mas também da gravidez precoce, né? Atualmente a gente tem as estatísticas aí mostram que a incidência de gravidez precoce no Brasil ela é altíssima. Então, isso passa através do uso do preservativo, principalmente também, né? Certo. O uso também de antibióticos, teve um período aí que era indiscriminado, haveria então aquela resistência bacteriana, que também complica as coisas, né? Porque, inclusive, o tratamento das doenças urológicas, ela é um pouco diferente dos antibióticos que se usa em geral. Elas têm mais especificidade, né? Se usa muitas sulfas, às vezes é um pouco diferente o antibiótico usado nas vias urinárias.
parece que há uma resistência maior. Então isso hoje, graças a Deus, está mais limitado porque só se compra antibiótico com a receita médica. O uso do antibiótico hoje em dia, com o controle da receita médica nas farmácias, eu acredito que melhorou essa situação, né? Mas a gente tem encontrado muita resistência bacteriana aos antibióticos que a gente usava com muita frequência na clínica urológica, né? A tendência é essa, que a partir do momento em que você vai usando os antibióticos com mais frequência, as bactérias vão adquirindo uma resistência maior e, logicamente, para isso você vai precisar do desenvolvimento de novos antibióticos, né? Tem umas coisas assim que eu aproveito aqui para aprender também e para orientar os meus pacientes. Existe, assim, uma importância que a maioria das pessoas dão à alimentação. Na prevenção, muitas vezes, porque tratamento não, mas na prevenção, sim. Você acredita, por exemplo, que o caroteno ou o que se usa na tomate, por exemplo, se aquilo tem realmente algum fundamento para melhorar a prevenção do câncer de próstata? Surgiram algumas pesquisas em relação a essa situação do licopeno, em relação à prevenção do câncer de próstata, mas não foram pesquisas assim bem embasadas, né? E esses resultados não foram reproduzidos. Na verdade, o que eu acredito é realmente numa alimentação saudável. A gente sabe que existe recomendações básicas com relação à saúde como um todo, que são aquelas de uma alimentação saudável, atividade física, o indivíduo não fumar, não beber, combater a obesidade, não usar drogas e etc. São regras básicas que ajudam na saúde como um todo, e principalmente com relação ao câncer, e aí no caso a gente pode dizer com relação ao câncer de próstata, né? A gente sabe que existe uma incidência maior de câncer de próstata em indivíduos obesos, e como um todo a gente sabe que o câncer ele incide mais em pessoas obesas. Então, a gente sabe que a prevenção com relação a essa situação, o indivíduo, um outro fator que é importante também, que a gente sabe, que é o tabagismo, né? O cigarro, a gente sabe que ele aumenta a incidência de câncer, e uma alimentação saudável. E a fuga do estresse, ela é muito importante, porque a gente sabe que o estresse ele diminui a imunidade, e é um fator causal, pelo menos indireto, da incidência de câncer. Muito bem. Isso foi muito importante o que você falou aí. Muito importante mesmo. Eu tenho me detido muito aqui com você, falando do câncer de próstata. Mas existem outras situações também que são importantes para eu lhe perguntar aqui. Que existe além ou abaixo da próstata, tem a bexiga, tem a uretra, masculina e feminina, tem o pênis, tem os testículos, que tem um mundo de coisas. Então, tem uma série de problemas aí, que é também da sua área, e que é interessante a gente conversar um pouco sobre essas coisas, que eu não lhe perguntei nada ainda. Eu gostaria que você dissesse assim, bom, na clínica acontece muito isso, tem isso ou aquilo, porque é uma coisa assim muito... Tem pessoas que sentem muitas coisas e elas às vezes deixam para lá. E tem pessoas que têm sintomatologia de determinada parte do corpo, que elas são gritantes, ele corre atrás do médico e às vezes não é nada. Então, nessa situação, como você falou há pouco, a uretrite é mais comum na mulher porque a uretra feminina é menor, quer dizer, está mais próxima dos órgãos genitais e contamina-se mais facilmente. Além dessa uretra, tem os órgãos genitais em si, do qual o homem tem um pênis, que tem uma série de problemas também, né, que pode acontecer, e os testículos. Então, gostaria que você desse uma geral, dizendo o que é mais comum, quais são os cuidados importantes que precisamos ter. É uma boa lembrança. Com relação ao pênis, a gente tem um problema relacionado à fimose, né, que é um problema muito comum. E a gente sabe que um dos grandes causadores do câncer de pênis é a fimose com a sua produção de esmegma, que é um agente cancerígeno. Hoje em dia no Brasil a gente tem uma incidência muito grande de câncer de pênis,
e ela está relacionada diretamente a esse problema de fimose, associado a baixa higiene, e basicamente ainda é um problema muito incidente no Brasil, o câncer de pênis, e ele está relacionado principalmente às regiões mais pobres do Brasil, principalmente por causa da falta de higiene. É uma situação que precisa ser combatida, porque logicamente vai levar uma cirurgia de amputação do pênis, gera uma sequela muito grande no homem, né? Com relação aos testículos, é importante a gente lembrar, também a gente apresenta câncer nos testículos. É importante a gente lembrar isso, principalmente um tipo de câncer que é o seminoma, né? Que ele pode atingir as faixas mais jovens masculinas, principalmente na faixa de pré-adolescente, adolescente e adultos jovens, né? O câncer de testículo também é muito importante. E existe uma doença específica no testículo, que é a chamada varicocele, que é muito importante também, que é aqueles casos em que as veias testiculares, principalmente do lado esquerdo, elas estão muito dilatadas. Isso pode causar um problema funcional no testículo, que é o responsável pela produção do espermatozoide, e isso vai causar um problema de infertilidade no homem. Então também é um problema importante que deve ser levado em consideração. Muito bem. Então veja como tem coisas aí, né, pelo meio, e esses detalhes que você falou, da criança logo cedo, os familiares, os pais notarem que tem algum defeito que precisa ser corrigido, né? Porque isso a longo prazo depois tem problemas, porque a criança no início ela não sente nenhum problema por conta disso. Mas quando ela vai ficando adolescente, que vai ter as primeiras relações sexuais, aquilo atrapalha bastante, cria problemas. E tem mais esse outro detalhe de juntar o esmegma, né, que pode causar futuramente uma irritação crônica e predispor para um câncer de pênis. Então são coisas que são importantes, essa cirurgia da fimose, né? É muito importante, a gente sabe... É um aumento do prepúcio, né? A fimose é quando o prepúcio ele não passa pela glande, pela cabeça do pênis. Então, isso é que determina a fimose. Os judeus, eles fazem a circuncisão já ao nascimento, né? Então, praticamente eles não têm câncer de pênis, né? Então, a gente sabe dessa incidência com relação ao câncer de pênis. Por isso é que é importante, naqueles casos em que a criança ela tem a fimose, é importante que, ao notar a família ou o pediatra, encaminhar para um cirurgião para resolver através de cirurgia esse problema. Antes de terminar o segundo bloco, eu queria fechar assim com como a gente faz o diagnóstico, você já falou bastante, e os sintomas que existem. Então, não é assim, o aumento da próstata não está diretamente ligado ao câncer de próstata, né? Existe um aumento natural do tamanho da próstata, que é a hipertrofia benigna prostática, que você pode nunca ter câncer. Isso acontece normalmente com a idade, é um sinal, né? Mas e os sintomas? Porque toda doença médica a gente se baseia, o sujeito tem falta de ar, então está doente do pulmão, ele sente uma dor no fígado, ou então tem vômitos de cor diferente, ou as fezes também diferentes. Então o médico sempre ele tem um roteiro. No caso das vias urinárias, a dor é muito frequente na parte renal mais superior, quando tem os cálculos, etc. Aí tem uma sintomatologia muito rica. Mas quando chega, por exemplo, na região da próstata, eu acho que diminui muito esses sintomas e são confundidos com outras coisas. Como é que você complementaria isso? É importante a gente separar essas duas entidades, né? A hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata, do câncer de próstata. É importante a gente dizer o seguinte, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não dá sintoma. Por isso é que é importante a gente fazer o exame preventivo, porque você vai detectar o câncer a partir desses exames que a gente falou. E a partir da detecção do câncer de próstata, você tem condição de cura quando ele é localizado. Quando o câncer de próstata está avançado, ele já tomou uma boa parte da próstata, ou já deu metástase, já atingiu outras áreas, aí sim você começa a ter sintomas. O indivíduo começa a ter dificuldade para urinar,
começa a ter o que a gente chama de hematúria, que é sangue na urina, pode começar a ter o que a gente chama de hemospermia, que é quando ele tem sangue no esperma, e também pode começar a ter sintomas urinários, de dificuldade para urinar, e isso progredir até para uma retenção urinária. E naqueles casos em que o indivíduo tem metástases, quando o câncer ele atinge outras áreas, o câncer de próstata, ele principalmente dá metástase para a parte óssea. Então o indivíduo começa a ter o que a gente chama de dores ósseas por causa do câncer. Com relação à hiperplasia prostática benigna, ela é uma doença que é um crescimento progressivo. Logicamente, existe a tendência que com a idade a próstata ia aumentando. A gente sabe que a tendência é que com o avançar da idade, até os 100 anos de idade, por exemplo, praticamente todos os homens vão ter hiperplasia prostática benigna. Mas aqueles casos em que a hiperplasia determina uma doença, são aqueles casos em que o indivíduo começa a ter dificuldade para urinar, o jato de urina começa a ficar mais fino, o indivíduo começa a acordar mais vezes à noite para urinar, e ele começa a sentir que não está conseguindo esvaziar a bexiga completamente. E, eventualmente, a partir dessa situação, ele pode ter até uma retenção urinária, que é aqueles casos em que o indivíduo tem que colocar uma sonda na uretra para poder começar a esvaziar a bexiga. E existem aqueles casos mais graves, em que o indivíduo evolui com cálculos, devido à dificuldade para urinar e o acúmulo de urina dentro da bexiga, ele desenvolve cálculos, pedras dentro da bexiga, desenvolve infecção urinária e desenvolve hipertrofia da bexiga, que a bexiga é um músculo e para que você consiga colocar a urina para fora, a bexiga começa a se contrair com muita frequência e com muita intensidade. Isso gera um aumento, né, da camada muscular da bexiga, e isso eventualmente pode levar até uma flacidez. E esse indivíduo, mesmo fazendo uma cirurgia e tirando essa obstrução, pode ser que ele não consiga mais esvaziar a sua bexiga. Vocês vejam o seguinte, o que o doutor está falando aqui, o doutor Rodrigo Bastos, é que às vezes o câncer de próstata ele é pobre de sintomas. E às vezes o camarada diz, eu não sinto nada, então não procura às vezes o especialista, a não ser quando sente as coisas. É como o camarada está no meio da rua, sente uma dor no peito, ele corre para o hospital. Às vezes ele chega lá, é uma má digestão, mas ele foi ao hospital e fez uma profilaxia de um infarto do miocárdio. Então, na próstata a coisa é mais silenciosa, daí a importância que ele falou tanto de se cuidar bem antes que a coisa aconteça. Porque os sintomas às vezes já é do câncer ter se prolongado para as outras áreas. Nós vamos fazer novamente outro pequeno intervalo e voltaremos no terceiro e último falando realmente do tratamento das doenças da próstata. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 MB por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Estamos continuando o programa, sendo que agora é o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos falando problemas urológicos, mas estamos nos fixando muito nos problemas da próstata. Já conversei aqui com o Dr. Rodrigo Bastos
que ele, numa outra oportunidade, vai trazer aqui mais assuntos ligados à sua especialidade, que tem muitos problemas urológicos, inclusive tem sintomas urológicos que se refletem na vida pessoal, até da sexualidade da pessoa. Mas hoje nós estamos aqui na próstata, eu perguntaria ao doutor Rodrigo, existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Me fale alguma coisa desse tratamento clínico, se realmente você obtém sucesso passando medicamentos clínicos para seus pacientes que têm problemas prostáticos. Nessa situação a gente tem que dividir basicamente essas duas doenças que eu falei, né? A hiperplasia prostática benigna, hoje em dia o tratamento clínico desse problema evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem medicações que conseguem diminuir o volume da próstata e tem medicações que você usa que conseguem relaxar a musculatura da uretra, relaxar a musculatura da bexiga e fazer com que o indivíduo consiga urinar melhor. Esses casos, hoje em dia, ele já está muito sedimentado o uso dessas medicações com relação à hiperplasia prostática benigna e na grande maioria dos casos, a gente consegue muito sucesso com esses tratamentos. Com relação ao câncer de próstata, existe o que a gente chama de, que na verdade não é um tratamento, vamos dizer, é uma vigilância, que a gente chama de vigilância ativa naqueles casos de câncer de próstata. Normalmente a gente deixa esses casos de vigilância ativa para aqueles pacientes que são mais idosos, principalmente pacientes acima de 75, 80 anos, são pacientes que têm focos de câncer de próstata pequenos ou únicos, ou com um grau de agressividade baixo. Esses casos a gente pode deixar para o que a gente chama de vigilância ativa. O outro tipo de tratamento, que aí também é um tratamento curativo, é a radioterapia, né? A radioterapia também é usada no caso de câncer de próstata. Normalmente, os urologistas deixam a radioterapia para aqueles pacientes também mais idosos que não têm condição de cirurgia. E o outro tratamento, que também é um tratamento curativo, é a prostatectomia radical, que é aquele caso em que você faz a cirurgia e tira toda a próstata do indivíduo. Muito bem. Nós vamos ver um tape para que você possa nos explicar, porque tem evoluído muito a parte cirúrgica em medicina. E antigamente nós conhecíamos a prostatectomia radical, a céu aberto, como nós falávamos, que é uma cirurgia que abre, vai lá e tira a próstata e etc. E ainda é uma grande cirurgia que é feita pelas pessoas que sabem fazer. Já às vezes os médicos mais recentes, que já ingressaram no outro tipo de cirurgia, às vezes eles são mais aptos a fazer o outro tipo. Nós vamos ver aqui um comentário num vídeo que o doutor Rodrigo Bastos depois nos explicará melhor. Vamos ver aí, Jonathan, se tem condições da gente ver aí. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. Por isso, a relevância da cirurgia de prostatectomia radical, que é o tratamento standard para o câncer de próstata. Essa cirurgia ela pode ser feita de diversas formas, de forma aberta, laparoscópica e robótica. E todas as formas, obviamente, depende muito da expertise do cirurgião que está realizando. A laparoscopia é uma técnica minimamente invasiva, com menos invasão, uma incisão menor, um resultado cosmético melhor e uma cirurgia menos traumática. Entretanto, a próstata é um órgão que se situa na pelve, em que tem um arcabouço ósseo em torno e que a posição, a ergonomia cirúrgica de pinças que não articulam, como as pinças de laparoscopia, tornam essa cirurgia bastante desafiadora e mais difícil. O robô veio para suplantar esses problemas de forma que a gente tem a possibilidade de uma visão extremamente aproximada, você enxerga com uma precisão muito maior do que numa cirurgia aberta, e uma mobilidade de pinças que reproduzem com perfeição a movimentação humana da mão do cirurgião, que a laparoscopia não te permite. Então você agrega as vantagens da cirurgia aberta com as vantagens da cirurgia laparoscópica numa cirurgia minimamente invasiva. E o resultado disso tudo é um doente que usa muito menos tempo de sonda vesical. Os pacientes passam, ao invés de 14, 15 dias de sonda vesical, ficam só com 6, 7 dias com seus catéteres, o que incomoda muito menos. O paciente no primeiro dia vai para o quarto, no dia seguinte ele vai de alta, vai para casa e retorna às suas atividades precocemente em relação aos outros métodos.
essa cirurgia ainda traz como vantagem uma menor dor pós-operatória, menor possibilidade de sangramento e uma chance de transfusão sanguínea muito menor. Então, os pacientes têm um benefício de pós-operatório incrivelmente melhor. Hoje, a gente pode sentir que está dando o melhor no ato cirúrgico para o nosso paciente, o que é bastante gratificante como médico. Então, doutor Rodrigo, viu aí que ele deu uma amplitude assim grande na situação. E qual seria a sua opinião própria, pessoal, de sua experiência? O que ele falou inicialmente, eu acho que é o mais importante, né, com relação à cirurgia, a prostatectomia radical para câncer de próstata. Os 3 métodos cirúrgicos, a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, elas dependem da habilidade do cirurgião em realizar essas cirurgias. O indivíduo que faz uma cirurgia aberta, uma prostatectomia radical aberta, que demora 2 horas de cirurgia no máximo, às vezes 1h30, ela sendo bem feita, ela vai atingir o mesmo resultado cirúrgico de um cirurgião que faz uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia robótica. Isso, inclusive, já está comprovado em termos de pesquisa, porque não adianta você fazer uma cirurgia como essa e você ser operado por um cirurgião inexperiente, principalmente com uma cirurgia robótica, por exemplo, que a curva de aprendizado para a cirurgia robótica ela é muito mais alta do que a cirurgia aberta e do que a cirurgia laparoscópica. Então, o que ele falou no início é muito importante. A expertise do cirurgião para cada método desse cirúrgico é o mais importante com relação ao resultado, que o resultado que a gente quer é a cura do câncer. Isso é o mais importante. O método que vai ser usado, logicamente, vai determinar essa situação. Agora, o mais importante é a expertise do cirurgião. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem uma demanda cirúrgica no Brasil muito grande com relação ao pessoal, aos pacientes do SUS. Poucos lugares no Brasil você tem o robô e tem a cirurgia laparoscópica. Então, basicamente, o que a gente tem que ainda ofertar para principalmente aqueles que estão começando com relação à cirurgia é a cirurgia aberta. Isso é o mais importante para que você possa ofertar para a gama toda de pacientes de câncer de próstata, inicialmente essa cirurgia. A evolução para a cirurgia laparoscópica e para a cirurgia robótica, logicamente, ela vai acontecer. Agora, nós não podemos esquecer nunca que a cirurgia aberta é muito importante ainda no Brasil. A gente sabe que a cirurgia robótica, ela tem realmente essas particularidades que foram faladas, mas a gente sabe que o robô ele é muito caro. A gente já tem aqui no Brasil o robô em algumas cidades, mas a oferta, principalmente para o serviço público desse tipo de cirurgia, mesmo a laparoscópica, ainda é pequena. Então, é importante que ainda seja ensinada a cirurgia aberta, que tenha uma curva de aprendizado menor e que o resultado da cirurgia aberta é tão bom quanto da cirurgia laparoscópica, quanto da cirurgia robótica. Existe essa particularidade com relação à incisão, são incisões menores, você pode ter uma perda de sanguínea um pouco menor, uma alta um pouco mais precoce, mas a cirurgia aberta ainda é muito importante no nosso meio. Muito bem. Fechando aqui o nosso assunto, tem 2 coisas que indiscutivelmente deixam os pacientes às vezes preocupados. É a incontinência urinária pós-operatória e muitas vezes o paciente ficar com problemas de ereção. O que você tem para nos dizer assim dessa evolução? Essas 2 complicações, logicamente a técnica cirúrgica ela também evoluiu, mas essas 2 complicações estão relacionadas diretamente a isso que foi falado, que é a expertise do cirurgião para realizar essa cirurgia. Seja aberta, seja laparoscópica ou seja cirurgia robótica. A expertise, a experiência do cirurgião, do urologista em realizar essa cirurgia, seja a cirurgia aberta, seja a cirurgia laparoscópica, ou seja a cirurgia robótica, é que vai determinar mais ou menos disfunção erética, impotência ou incontinência urinária. Pois é isto. Veja só, eu já assisti várias cirurgias de prostatectomia e eu não sei como é que vocês conseguem identificar
o nervo daquele que tem o tamanho de um fio de cabelo, numa cirurgia que tem sangramento, tem tudo. Realmente precisa ser um artista para identificar isso. E hoje em dia existe uma estimulação elétrica que está se fazendo, né? Que ajuda, parece, a recuperação mais rápida do paciente e até a volta da ereção normal. Tem alguma coisa sobre isso ainda? Existem, no caso com relação à cirurgia, existem alguns métodos que foram testados com relação à estimulação intraoperatória da inervação. A inervação lateral à próstata que vai para o pênis. Existe também a fisioterapia pós-operatória. Mas a gente sabe que o mais importante realmente, quando você faz uma prostatectomia radical, e naqueles casos em que está indicado, existem casos de prostatectomia radical em que, infelizmente, você vai ter que lesar esse nervo, porque às vezes você tem um câncer de próstata muito lateralizado, com um nódulo que avança muito próximo dessa inervação, e infelizmente você vai ter que lesar esse nervo. Mas naqueles casos em que você consegue fazer uma prostatectomia radical, em que você consegue a preservação dessa inervação, isso aí você consegue ter altos índices de potência sexual no pós-operatório. É importante a gente lembrar, com relação à potência sexual pós-prostatectomia radical, também entram outros fatores, né? A idade do indivíduo, se ele já vinha com algum problema relacionado à potência sexual, muitas vezes você precisa iniciar também medicações para melhorar essa situação. Então, existem vários casos que têm que ser analisados, muitas vezes na hora do intraoperatório, para você determinar uma melhora da potência sexual no pós-operatório. Muito bem. Nós estivemos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Bastos, que falou muito bem, de uma maneira muito simples, e que eu sempre acho assim, Rodrigo, que é importante aos estudantes de medicina que estão assistindo o nosso programa. Muitas vezes, por conta de uma palestra dessa, o estudante resolve fazer a especialidade. Então, eu queria, com esse minuto e meio que nós temos aí, você dizer algum recado para aqueles que são amantes da medicina urológica, que eles sintam assim, o que o fez seguir a especialidade. A urologia é uma especialidade que tem uma área muito vasta, né? Como foi mostrado aqui, a gente tem a área dos rins, dos uretérios, da bexiga, dos testículos, do pênis, a uretra. Então, assim, a gente tem uma área muito vasta da parte gênito-urinária, em que o indivíduo, inclusive, pode se dedicar a áreas específicas, né, nessa subespecialidade da urologia. E, logicamente, é uma área que está sempre em expansão. Nós temos hoje em dia, principalmente na área de litias, né, de cálculo, na área de próstata, uma evolução muito grande. Foi mostrado agora, principalmente, a cirurgia robótica, né, para a próstata, e é uma evolução realmente muito grande. A gente tem que tomar cuidado porque também tem um apelo comercial muito grande com relação a essa situação. Mas é uma especialidade que está em constante evolução. Existe uma área muito extensa para o indivíduo se dedicar e subespecialidades que eu acho que são muito interessantes. Então, é uma especialidade que eu acho que os estudantes de medicina devem estar atentos a ela, porque é uma área muito vasta e que, com certeza, vai estar sempre em evolução. Muito bem. Nós agradecemos a sua vinda aqui, Rodrigo, e queria já deixar o convite para você conseguir algum material para a gente falar novamente sobre problemas urológicos, já que a gente hoje falou bastante sobre próstata, que é um assunto que a gente, se quiser, faz outro programa novamente, sempre tem muita coisa para falar. Muito obrigado por você ter vindo aqui, e a vocês que estão assistindo o programa, nas quintas às 21h30, nos domingos às 11h30, nós estamos sempre aqui trazendo um assunto importante, palpitante, e que sempre com um profissional top, que vai trazendo aqui a sua experiência pessoal. Até o próximo programa.